Bem-vindos. Sois bem-vindos. A minha barba branca até está a ser pintada por aqueles que estão a imitar as minhas pregações, sei lá. Tem um nome próprio que se chama aí no game. Nas redes sociais. É como é que é no TikTok. Essas partes brancas aí estão a pintar também. É? Jeremias, chama-se quê? Aquela imitação aí do TikTok. Inusitadamente, temos uma live. Tem muitas pessoas imitando a voz. Até estão a pintar o quem? Essas partes brancas aí. Eu pensei até que não anda a sair. Hã? Os escarnecedores, Rodrigues. Eu acho até se não são escarnecedores. Esses não são caçadores do quê? De visualizações. Ah, fazer dueto com vídeo original, ok? Aquele rapaz é do Quênia, né? Que faz assim. Aquele estava a dar toque no amigo, no Canva dele, no companheiro, que estava a lhe filmar, ou estava a imitar também. Ah, são comediantes, humoristas. A apresentação dividindo opiniões. Quer para o bem, quer para o mal, importa que o homem seja apresentado na terra. Não é isso que Paulo falou. Muitos começaram a pregar, outros de uma forma negativa e outros positiva. E Paulo disse que até mesmo aqueles que estão a pregar Cristo de forma negativa para fins inconfessos estão a cooperar. Ah, fez mais outros doidos também, né? Para além daquele aí. Querem visualizações? Já. É verdade. Até as meninas do Quênia estão a fazer. Oh, hau amwanen fuidi. Tete yani milonge. Ibanda fuidi. Fuidi engi que segunda-feira. Buona segunda que fui e pipa. E pipa que segunda pala quinzola. Quinzola é segunda, quintato. Nzei bande. E andi banda e quando usai muanen. Awa. E banda o fuidi. Muana vuelo laurindo. Ati eno. Sakun leca yandi wa. A falecido vuelo laurindo. Tá ligadinho? Vamos falar agora a respeito da grande chuva que está para vir aí, mas precedida de grandes batalhas. E as grandes batalhas trazendo grandes catástrofes na Terra. Não, grandes batalhas gerando grandes catástrofes.
E depois das grandes catástrofes, grande chuva. E depois da grande chuva, grande colheita. E depois da grande colheita, grande eclipse. E depois do grande eclipse, manifestação plena do reino do Filho de Deus na terra. E depois da manifestação do reino do Filho de Deus, juízo final. E depois do juízo final, está consumado. Novos céus e nova terra. Ei, ouça o que o Espírito está a falar na terra. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está a falar na terra. Liguem os TikToks aí. Vocês que estão livres, claro. Está no serviço, não precisa fazer isso. Se não houver TikTok, não tem problema. Não. A colheita é à noite. Não, trabalha dele. Não pode deixar de trabalhar para fazer live. Não faça isso. Eu então sou prudente. Não pode fazer isso. Tem que trabalhar para o secular também. E é tempo próprio para você trabalhar para Deus. Só quem está livre a esta hora, como o Johnny que está no tempo integral, não se está aí. Escute muito bem. Faz chover. Essa geração precisa da tua chuva. Essa geração precisa de santidade. Aviva-nos, Senhor. Vem como a chuva. Aviva-nos, Senhor. Vem como a chuva. A grande chuva que foi predita, prognosticada, profetizada pelos profetas da dispensação de Moisés. A grande chuva que foi predita por Jesus de Nazaré. Jesus falou desta chuva. Jesus falou. Ele fala de um que viria para restaurar todas as coisas. O que vocês acham a restauração? É a libertação. E o que vocês acham a libertação? É a manifestação do reino entre vós. E quando o reino se manifesta, é isso que se chama chuva. Ok? Vocês chamaram de chuva o que não era chuva. Está a pensar que é fácil trazer chuva na terra? Vocês cantaram, faz chover. Até os aventureiros pregadores pentecostais falaram em avivamento. Os meninos aventureiros andaram nos montes a buscar a chuva. Há uma feiticeira que fingiu converter-se, que diz que se converteu lá no Lubango, mentia os crentes nas igrejas do diabo, que Lubango seria o epicentro da chuva, porque lá tem muitos jovens que oram nos montes. Eu só falei assim, até tamou, não é? Viu? Bajlou e todos de Luanda acreditaram, os pentecas, né? E outros movimentos que receberam ela nas suas igrejas, acreditaram que isso era verdade. Lubango, quem já ouviu isso? Só que no Zoom é rápido, aqui tem que esperar a resposta. Lubango é o epicentro da chuva de Deus em Angola. As nuvens estão carregadas no Lubango. Vai chover. As pessoas me perguntavam, mas o que tem aí no Lubango? Qual é o segredo do Lubango? Eu lhes dizia a essas pessoas, esquece isso, pá.
Não existe nada segredo no Lubango. Lubango é como qualquer outra cidade de Angola que tem as suas fortalezas, tem a sua tradição. Achas que o diabo deixaria isso? Enquanto que o trono... Olha, o Sérgio já ouviu isso. Está na Lunda e em Luanda a seguir o Ouija, depois Malange, e vai falar porque Lubango... Então, para abrir os céus de Lubango, tens que passar os poderes da Lunda, de Luanda e do Ouija, e de Malange. Aqueles aventureiros. O Jamba também andava naquele grupos aí, todos frustrados. Onde é que andam esses jovens todos aí? Todos frustrados, viu? Ele lhes enganou. Jaime também já ouviu isso. Os crentes, especialmente jovens de Luanda, acreditaram que Lubango os jovens estavam a orar pelo avivamento e que as nuvens já estavam carregadas e queria cair uma grande chuva no Lubango. E diziam que Sadraque seria um dos avivalistas. Por isso ele também frequentou muito lá, né? Ele também frequentou muito lá. Eu acho, pela profecia da bruxa, ele também frequentou lá com aquelas cruzadas deles aí, dos demônios. O demônio querendo libertar outros demônios. Ouviram? Todos frustrados. Frustração com eles. E onde está então o avivamento do Lubango? Esses todos meninos que andaram a subir lá no Monte Sela da Shela, ou não sei como é que se chama aquela montanha aí. Hoje todos eles são bêbados, drogueiros. Uns já morreram, outros são doentes, outros são feiticeiros. Escutem muito bem. A chuva é a manifestação do reino de Deus. Olha o que Paulo falou, Pedro, aliás. Disse que era necessário que os céus se contessem. Convinha que os céus se contessem até ao tempo da restauração de todas as coisas. E Paulo vem e faz essa demonstração segundo a sabedoria que lhe foi mostrada ou revelada. Ele mostra a guerra nos céus. Pedro disse que os céus iriam se fechar, continuar fechados, até um tempo que viria a restauração. E Jesus falou desse tempo, que viria para restaurar todas as coisas. Céus contidos é sem chuva. Céus fechados é sem chuva. Céus abertos é sinal não, é a caída da chuva. Céus abertos, chuva cai. E existem 3 céus. Não, preste atenção ao povo da terra. Existem 3 céus espirituais. Paulo chamou as regiões celestiais. Existem 3 regiões celestiais. Não, vocês não entenderam, né? Existem 3 regiões celestiais. A primeira, a segunda e a terceira região. E Paulo, no livro de Efésios, mostra que nessas regiões atuam lá os poderes das trevas. Entenderam quem são os que fecham os céus? Estão a compreender? Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, começando no 10 em diante, você vai encontrar os nomes desses poderes que se estabeleceram nos céus. Cada céu tem lá
seus seres angelicais que, porém, passaram no lado do diabo. Cada céu tem lá forças espirituais do mal. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os espíritos do mal, que atuam nas regiões, não é na região, nas regiões celestiais. E ele começa a especificar com seus nomes e cada exército na sua região. E ele começa de cima para baixo. Ele fala, temos que lutar com os principados. As regiões começam de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira. Mas Paulo começa a especificar, começando do líder para baixo. Principados. Os principados são os que comandam todas essas forças. Mais ou menos no exército hoje, os comandantes em chefes. Não vamos chamá-lo de Estado-Maior porque ele manda tudo. O Estado-Maior só manda o exército. Agora, os principados mandam tudo. Manda feiticeiro, manda governo, manda religião, manda tudo, manda tradição. Por isso as nações foram divididas em territórios. E cada território tem um principado que reina. E esse principado é responsável sobre todos esses exércitos que eu vou citar aqui e também aqui na terra. Ou então eles são os reis das nações. Vais encontrar no livro de Daniel, o anjo chamou os reis da Pérsia. O anjo que veio para ajudar Daniel disse que os reis da Pérsia teriam lhe impedido passar. Quem eram esses reis da Pérsia? Eram esses poderes que eu estou falando. Os principados. E sendo a Pérsia não um país, mas um reino, então o reino tem vários países. E cada país tem o seu principado, então aí já no plural. Os reis da Pérsia. E no meio deles tinha o rei dos reis. Por isso aqui em terra também o rei Nabucodonosor era chamado rei dos reis. Porque tinha presidentes, tinha príncipes e tinha os reis. E tinha o rei dos reis. Daniel fazia parte desses três estabelecidos na Babilônia. Ok? Agora você veja. Feito isso, Paulo diz que a nossa luta é contra os principados da ira, que são os reis desses territórios que eu estou a falar, que se chamam nações hoje. E esses reis têm os seus exércitos nas regiões celestiais. A primeira região celestial, a mais próxima da terra, ou então a primeira linha, Paulo diz que estão lá as hostes espirituais da maldade, na primeira região celestial. A segunda linha, os príncipes das trevas. E a terceira linha, as potestades do ar. Estão a entender os três céus? Primeiro céu, hostes espirituais da maldade. Segundo céu, príncipes das trevas. Terceiro céu, potestades. Potestate. E são milhões e milhões e milhões. Cada nação. Os espíritos são mais do que os habitantes daquele território. Calamidade, né? E eles ocuparam
essas três regiões celestiais, Satanás, como chefe de todos, estabeleceu esses exércitos para impedir a manifestação de Deus na terra, para governarem o mundo. Por isso o mundo jaz no maligno. Desde a queda do homem que se estabeleceu isso. E assim, os homens aqui embaixo são as carnes para o sacrifício. São os animais, são os bodes, são as ovelhas da matança. E eles os matam sem piedade. E fazem a seu belo prazer o que eles quiserem nesses países, por causa do pecado do povo. O povo é entregue nas mãos deles para serem maltratados por causa dos seus pecados. Por isso, fomes, guerras, violência, crises, desestabilidade, instabilidade, tudo isso, doenças, pestes, e cada essas forças, cada um tem a sua função. Tem poderes que controlam o mar, tem poderes que controlam os rios, tem poderes que controlam as terras virgens, a agricultura, as colheitas, sei lá, o ar, a atmosfera, tudo, os guardiões. Mas eles não vieram para guardar, senão para destruir. Pois ele veio para matar, roubar, destruir. É o inverso de Deus. Estão a entender por que o mundo geme? O que significa o mundo jaz no maligno? É isso. E o maligno manda e desmanda, faz e desfaz debaixo deste céu. E os anjos encontram dificuldades para romperem essas barreiras, para virem na terra. Eles passam, mas com muitas guerras. E os anjos precisam da cobertura das orações dos cristãos na terra. E o céu é que estabeleceu isso. Estão a falar de Deus. Então, como é que vocês falaram em avivamento, em chuva, com os céus fechados? Quando é que vocês romperam essas barreiras? Quando é que vocês, ou igreja na terra, vocês diziam que iria chover? Tá bom. A promessa diz isso, que iria chover. Mas vocês pensavam que sentados começaria a chover, né? Sem vocês fazerem nada. Não. Era necessário romper, abrir os céus para que a chuva caísse. Quando se abre o primeiro céu, cai chuva miúda, chuva pequena. Quando se abre o primeiro céu, cai chuva, pouca gente se converte. O impacto do poder não cobrirá toda a terra. É impossível. Algumas áreas, algumas pessoas vão achar luz, porque a luz é muito pequena. E uma luz pequena não abrange, não alcança grandes territórios. Estão a entender? Ninguém vos ensinou isso. Quando se rompe a primeira barreira, tem a manifestação do reino. A primeira manifestação. A glória da primeira casa. Paulo especificou isso. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Por que três glórias? Por quê? Outra é a casa de pedras preciosas, outra é a casa de prata e outra é a casa de ouro. Três. Por quê? E nós vimos três regiões celestiais. Três colheitas. Uma deu 30, outra deu 60 e outra deu 100. Estão a entender? Três casas. Três glórias. Três céus. Três exércitos. Não seria possível a chuva cair com céus fechados. Céus fechados é sinal da ausência da chuva. Agora, Deus é soberano. Na sua soberania
e onipotência, ele vai operando, mesmo com céus fechados, fazendo algumas obras aqui na Terra, aos seres humanos. Sim, soberania de Deus. Porque esta batalha não tem nada a ver com Deus. Deus, no seu sopro, ele tira todos esses aqui, destrói todos, mas não vai destruir. Deu essa missão aos humanos, nem anjos. Os anjos cooperam com os humanos. Os anjos lutam com esses aqui. Mas os anjos recebem ordem do céu através da igreja. São enviados para vir socorrer a igreja. São enviados para vir lutar a favor da igreja. Quando a igreja está a lutar. Bom, e essa missão, que não quero trazer ilusão como trouxe aquela feiticeira, e disse que no Lubango tem jovens que estão a orar para o avivamento. Essa missão não é para homens. Aí já é um outro problema. Esta não é missão para os seres humanos. Sim, a guerra, os humanos têm direito de fazer essa guerra. Mas abrir céus não é coisa dos homens. Os homens são chamados a entrar na guerra. A igreja. Lutar com essas forças. Mas, porém, abrir os céus não há capacidade, humanamente falando, para um ser humano começar a batalha no dia de hoje e ir até ao fim e abrir o primeiro céu sem se corromper. Não há capacidade entre os seres humanos de começar a correr hoje sem repousar e correr 120 quilômetros. 120 quilômetros sem lhe marcar em golo. Os humanos são capturados, os humanos são distraídos, os humanos, entende-se. A carne fala mais alto, amam as suas vidas, gostam da vaidade, do bem bom, gostam dos elogios, de honras, da moda, tudo isso são laços, armadilhas que Satanás colocou na terra e que os humanos, ninguém conseguiu fazer isso. Por isso, o primeiro que enfrentou eles foi Moisés. Estou a falar nessa batalha taco a taco. Não estou a falar as batalhas simbólicas como de José, nem tampouco do pai Abraão. Sim. E Moisés lhes enfrentou, mas também não abriu o primeiro céu. Na última ponta, ou então na ponta do primeiro céu, terminou sua missão. E o reino não se manifestou em Israel. E tiveram o simbólico reino. E Satanás veio e queria tomar o corpo de Moisés. Porque Moisés teria sido julgado. E Deus enviou o arcanjo Miguel para vir defender o corpo de Moisés. E Miguel não repreendeu Satanás. E Miguel disse: o Senhor te repreende. O primeiro que venceu eles é o Emanuel. Ouviram? Passou aonde Moisés teria fracassado. E a brutalidade e a violência da morte. A força que veio do sacrifício da cruz. Levou ele até o terceiro céu. Passou o segundo e passou o terceiro. Passou o terceiro não, entrou no terceiro. Não passou o terceiro, entrou no terceiro céu. E lhe avaliaram seu salário antes de Golgota. E lhe deram 30 medidas de prata. E mandaram arrojar isso na casa do oleiro. E foi arrojado na casa do oleiro. E compraram com ele
a casa do oleiro. Lançaram na casa do oleiro e compraram com ele a casa do oleiro. Preço de sangue. Cemitério. E vocês aqui embaixo andaram distraídos. Vocês pensam que tinham um reino. Vocês já não tinham um reino. O reino durou só 300 anos. Estão a entender? Por que a igreja romana está há 1700 anos? Nunca entenderam isso? Nunca vocês compreenderam por que a Roma está até 2000 anos, né? 1700. Por quê? Se até 2000 anos são 2000 anos desde Cristo, a era de Cristo. Achas que quando a Igreja Católica tomou o controle da Igreja Viva, ficou mais reino? Onde é que ficou? Aonde? Reino com imagens? Reino com a corredenção? Onde é que tem reino com a corredenção da Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? Não tem reino nisso. O reino é justiça. Paulo disse, reino é paz, ou então justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? A palavra de Deus, santidade, pureza. Eles colocaram deuses no lugar que era santo. Colocaram ídolos, inverteram as coisas. Aquele que é digno somente de ser exaltado e adorado. Dividiram a glória dele com vários nomes. Até José lhe deram lá um bocado. O carpinteiro tomou lá um pedaço. A Maria lhe deram uma parte a mais do que até o próprio filho. Maria é mais venerada na Igreja Católica do que o próprio Jesus. Pois ela é chamada a padroeira da Igreja. E veio o leão da América e disse, a partir de hoje não existe corredenção. E vocês estão a chorar. Vocês não sabem por que o leão falou isso. Algo aconteceu no espírito. Alguma coisa aconteceu no mundo do espírito que levou o leão a assinar um decreto e anular a corredenção da Virgem Mulher. Ok? Chegou a libertação de vocês, os escravos do mar. Morreu a rainha do mar, segundo o céu. Aleluia! Alguém que vive na terra entre vocês já dominou 2 céus. Ok? O primeiro céu, onde estão as suas filhas. E o segundo céu, onde está a prostituta mãe. E o terceiro céu, onde estão os 4 ventos do céu, que são os seus maridos. E os 4 ventos dos céus lutavam no mar grande. Disse isso Daniel. Viu isso Daniel? Houve uma agitação. Mas antes de falarmos dos 4 ventos, que é o terceiro céu, deixem ainda falarmos do que vocês estão a viver agora. 2 céus se abriram. Então tereis a segunda chuva. Já caiu a primeira chuva miúda. E vos espantaste com as manifestações de Deus. Quando se abriu o primeiro céu, o dragão veio frustrar, queria impedir que a chuva não caísse. E assim 7 montes se levantaram, mas ainda assim não conseguiu frustrar. E os ventos assopraram na terra. E o coronavírus foi esmiuçado. O coronavírus foi a catástrofe que precedeu a chuva do primeiro céu. Antes que caia a chuva, tem uma catástrofe, tem um sofrimento, tem uma dor.
Coronavírus foi a catástrofe que precedeu a primeira chuva. E em breve tereis a segunda chuva. E uma catástrofe está à vista. E o segundo céu se abriu. Quando se abriu o segundo céu, se abriu o segundo céu. Vocês não sabiam? O primeiro céu se abriu, o primeiro céu. Oh, aleluia. E o quarto céu, não o terceiro, é o terceiro céu. Mabuide! Alguém está a dizer aí, mas esse homem, eu não entendo o que você fala. Sim, tu não podes compreender agora, mas amanhã você vai compreender. Não temos que lutar contra a carne. Estão aqui os inimigos que tinham que ser rompidos e abrir os céus, controlado por hostes espirituais da maldade. E cai chuva. E nós vimos, quando se abriu o primeiro céu, as hostes espirituais da maldade foram totalmente machucadas. E grandes coisas aconteceram durante esses 3 anos e meio. Grandes sinais, conversões. Pessoas foram libertas. O cativeiro caiu. As algemas foram quebradas. Doenças foram machucadas, esmiuçadas, demônios expulsos. Milhares e milhares em todas as nações acharam a salvação. Estão aí. Mas como a dimensão da chuva será proporcional também não somente ao tempo de duração e como também glória ao Rei Jesus Cristo, como também a amplitude que ele vai alcançar entre os humanos, por isso foi uma coisa pequena. Não que terminou, acabou porque o combustível acabou. Não, está acumulado. Seriam 300 anos. Quando se abriu o primeiro céu, o avivamento poderia durar 300 anos. 300. As 30 medidas de farinha durariam 300 anos. As 60 medidas de farinha durariam 600 anos. E as 100 medidas de farinha durarão 1000 anos. Aleluia! Que coisa linda. Eu vim vos trazer os céus, pô. Não é fácil romper, é quase impossível entre vocês. O desafio está aí. Mas só Emmanuel rompeu o primeiro céu. Moisés não conseguiu romper o primeiro céu. Terminou na última estrela. Por isso aquela mulher está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés e tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. São 12 dimensões das estrelas. 12 estrelas. 12. É incrível. 12 quilômetros. Pode ser 120 quilômetros. 12. Não importa, mas entra lá o número 12. E depois tem 12 luas. E depois tem 12 sóis. 12 dimensões, se chamaríamos de graus ou andares no primeiro céu, 12 no segundo céu, 12 no terceiro céu. Estão a entender? E aberto todos os céus, que nunca isso aconteceu, é a primeira vez, Pedro disse isso, que os céus vão se conter até o tempo da restauração de todas as coisas. Restauração de todas as coisas significa restaurar, libertar todos os céus, os 3 céus. E quando os 3 céus forem libertos, então a plenitude da manifestação do reino vai se sentir na terra. Oh, terra! Não, calma aí. Nós vamos precisar 25 anos de guerra
para libertarmos os três céus. Libertar os céus ou abrir os céus é expulsar aqueles que estão nos três céus. Então estás a querer dizer que com esta vitória Satanás já não terá exército? Não. Terá muitos ainda. E muitos. Ok? Tem a reserva. E essa reserva que ele vai usar no fim. Na guerra que está escrita no livro de Apocalipse 12. Miguel e os seus anjos lutavam. E também Satã e os seus anjos lutavam. Esse é o último grupo, a última reserva que ele protegeu, guardou para a grande tribulação. Mas o primeiro grupo é esse que vai tomar banho mais cedo. Isso passa com a permissão de Deus. Não haverá a libertação dos cativos sem abrir os três céus. Quando se abriu o primeiro céu, poucas pessoas se libertaram do pecado. Agora que se abriu o segundo céu, o número vai multiplicar, maior do que o primeiro grupo que foi liberto. E o terceiro céu vai cobrir a terra toda. Não é que todos na terra vão se salvar, não. Mas em todas as nações haverá salvos. Em todas as culturas, em todos os povos. Por isso, a maior guerra é esta agora, dos poderes que atuam no terceiro céu. E esses poderes, João, ou então Daniel, os viu. Numa visão, Daniel disse que ele viu os 4 ventos do céu lutavam no mar grande. O primeiro vento tinha o formato do animal, que é leão. O segundo, que é urso. E o terceiro, que é leopardo. E o quarto, um animal espantoso, estranho, agressivo, violento, que tinha 10 chifres. Isto é, que vai dar lugar ao filho da perdição, ao reino do anticristo. Estão a entender? É só ver aí. Vocês não viram o Putin a reclamar que ele não é um leopardo? Como é que é? Um tigre. Ele é um urso. Está lá, leão, urso, leopardo, animal espantoso. China, Rússia, Índia, América. Esses 4 potências são os que mandam na prostituta, mas mandavam, né? Já tomou banho. São os que governavam, são os maridos, são os que tinham autoridade. Todos os reis da terra também eram maridos da prostituta, mas esses são os verdadeiros maridos que tinham o domínio do terceiro céu. Vocês ouviram? Alguém mandou isso no grupo dos ministros. Eu disse, é isso que o mestre anda a falar. Aquele homem da guerra aí da América falava, presidente, quem tiver o controle do céu, vence a guerra. Eu disse, Pedro disse, aquele que é de cima, aliás, o João Batista, aquele que é de cima é sobre todos. Ouviu? Aquele é um recado que ele deu. O homem de guerra da América estava a querer dizer, nós estamos no topo do terceiro céu. Esses todos, a América e a China, estão abaixo de nós. Nós vamos ganhar a guerra. Parecia que ele falava no sentido do quê? Da aviação, né? É mentira. Parece que ele estava a falar que armar a aviação, a Força Aérea Americana. Não. É o poder mais alto do planeta Terra, que está no 4º vento do céu. Ok? Que tem os 100% do reino de Satanás. A mulher tinha 60% do reino. E as suas filhas tinham 30%. Estou a falar no nível mundial. Agora cada nação também está aí. Preste atenção. Vai chover. Vocês não têm noção do avivamento que eu vou vos trazer. Vocês não têm noção da chuva que eu vou vos trazer. Os profetas falaram desses dias. Isaías disse que a terra toda vai se encher da sua glória. Os montes todos vão cair.
E os outeiros todos vão ser destruídos. E os vales vão ser elevados, exaltados. Já imaginou a terra se encher da glória de Deus? E vai se encher. A terra vai se inundar com a chuva. Chuva seródia. Chuva de Deus. Isaías fala desse exército, aliás, Joel. Um exército grande, poderoso e numeroso. Que vai se mover na terra. Para anunciar as boas novas. Um povo poderoso. Cujos rostos são como tisnedura de panela. Que vão cavalgar como cavalos emparelhados para a batalha. Com a espada na mão. Um povo zeloso de boas obras. Os zelosos adoradores. Aleluia. E a África será exaltada. A África será liberta. A África vai subjugar o mundo. Vocês estão a pensar que é brincadeira, né? Hã? Subjugar o mundo com o Evangelho. Pois o Evangelho nasce na África. Por isso houve muita escravidão, muito sofrimento entre vocês. Ou africanos, ou carvões. Por causa da promessa de Deus. Vocês foram odiados até o extremo. Agora vai haver inversão de marcha. O povo que teria sido envelhecido vai enobrecer. Como o povo do caminho do mar, aí na Galileia das Nações. E o povo que estava em trevas já começou a ver luz. Ouvistes? As 10 lâmpadas do santuário serão acesas. Não é 7, agora não é 7. 10 lâmpadas do santuário serão acesas. E a terra toda será iluminada. Oh, aleluia. A noite passou e o dia amanheceu. E o reino se manifestou e vai crescer. E já começou a crescer. E vai alcançar a chapa 100. E a terra toda será iluminada. Ok? Então preste atenção. É um grande avivamento. É uma grande chuva para libertar a humanidade do cativeiro, da escravidão do pecado, da servidão. Por isso Elias veio desempenhar essa função. Elias destornou, aleluia, as hostes espirituais das trevas que atuam na primeira região celestial. Elias destornou os príncipes das trevas que atuam na segunda região celestial. Elias já começou a destornar as águias que se chamam potestades que atuam na terceira região celestial. Elias vai subjugar os principados, vai agarrar o principado chamado Angola e vai lhe jogar no abismo. Ok? E o mundo todo vai respeitar a igreja do Deus vivo. Pois essa mesma igreja será exaltada no cume dos montes para que todos os povos da terra possam concorrer a ela para virem buscar a face de Deus. Mas estás a se referir do que? Do milênio? Não. Da colheita. Do tempo da graça. É a última dispensação da graça. E da igreja, claro. Por isso não vai demorar. E vai vir a noite outra vez. Que é a grande tribulação. Viu? 7-7. Enquanto eu estou a lhes picotar. Como é que é? Os bandidos aqui de Angola falam que estou a lhes picar. Não, calma aí. Ei, eu estou a lhes picar durante 7 anos. Não é que a guerra é de 7 anos. Estou a falar 7 anos que eu estou escondido. Dentro de um quarto a lhes picar. Estão a passar mano. Os reverendos todos a andarem com as muletas. Eu vim punir todos os feiticeiros. Todos eles. Eu não vos avisei. Eu até avisei. Uns estão na cadeira de roda. Andam com as fraldas. Hein? Até o falso Jesus Cristo anda de muleta. Falso Jesus. Hein? O falso Cristo anda de muleta. Eu vou destruir o Cacu Felipe. O falso salvador dessa geração. Todos derrotados, os reverendos. Mas ainda assim não se deixam. São uma semente de obstinados.
andam a gatinhar, mas continuam a ir buscar distinções, prêmios, a ir a se arrastar como Afonso Luís Nguimbe, todo torto, mas está sempre a ir aí. Não tem vergonha. Deveria ficar em casa. Os parentes, peguem aquele que velho aí, disse, não sai mais. Está aparecendo as câmaras a rastejar, os caranguens, os Afonso Nunes, os Emílio de Carvalho, todos quebrados. Os Franciscos, todos quebrados. Os Lutumba, primeiro são os que partiram com HIV. E outros vão partir, porque Elias veio com um novo Carmelo. Aleluia! Elias trouxe um novo Carmelo na terra. Oh, profetas de Baal, desta vez nem a Jezabel vai perseguir Elias. Não vai. E não foi. E já era. Tem que se calar. Esses todos bispos e cardeais da Igreja Católica, todos doentes, deprimidos, porque Elias lhes picou. Foram picados todos por Elias. Todos doentes, todos deprimidos, todos bêbados. Não conseguem dormir. A cobertura caiu. Caiu grande Babilônia. Todos doentes. Foram picados. Olha, você que é estrangeiro na minha terra, os bandidos que usam essa terra, lhes piquei. Esses todos bispos aí, com fraldas, todos doentes. Desta vez ninguém vai ousar me perseguir entre vocês. E a vez passada também Jezabel teve sucesso para perseguir Elias, porque Elias teria desobedecido, teria saído no lugar que Deus lhe colocou. Eu também não desobedeci à visão celestial. Eu fui colocado dentro de um quarto, de uma casa onde eu estou a lhes picar. Oh, reverendos, todos vocês de muleta, todos vocês quebrados. Primeiro eu vos quebrar as costelas e os ossos e depois vos mandar no inferno. Não haverá escapatório, porque essa é a restauração de todas as coisas. E o reino vai se manifestar na sua plenitude. A terra vai receber a chuva plena. E os campos vão se inundar. Oh, uma grande colheita está a vir aí. Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, pronto para a colheita. Todos esses falsos profetas da África, estão onde? Não desapareceram? Ainda estão no auge, né? Por que eles diminuíram? Sabem por quê? Ainda não se perguntaste por quê? Onde estão os Bushiri, os Crise, os famosos Crise, para não falar do TB Josué, que já partiu? Onde estão os Benihim? Onde estão os homossexuais tirijeques? Onde estão? Na cadeira de roda. É Elias que faz isso. Onde estão os barulhantes pentecostais brasileiros? Estão onde? Estão onde os gideões? Eles existem, mas não tem mais aquela chama falsa que tinham. O falso fogo do Pentecostes, de baixo. Só um é que fala alto. Qualquer um que tentar levantar a cara, assinou certificado de morte. Eu disse que o capim que se abaixar vai viver. O capim que se levantar vai perecer. Estão a esconder as mortes dos pastores em Angola. Se deram toque, olha, não se pode anunciar, porque senão Elias vai se aperceber. Eu não estou preocupado se vão me aperceber ou não. Eu sei que eu estou a vos picar. Serão picados. Nunca se morreu pastores em Angola como estão a morrer agora. No bom Deus, Simão Toco, tudo isso. Quimbango, tudo. Por quê? Feiticeiros que roubaram, venderam as ovelhas. Alguém deu sua vida por esse povo. E esse alguém, aleluia, agora veio demandar as suas ovelhas. E vocês agora estão em desespero, doentes, todos deprimidos, com medo. Ninguém pode responder. Vossos maridos estão a tremer. Não podem falar o contrário, porque senão vão perecer. Um homem fala na terra e grita, aleluia. Oh Deus, mostra-te hoje em Angola e no mundo que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Responda-me! E ele já me respondeu. E por isso quebrou as pernas, as costelas dos falsos profetas, dos reverendos, todos das muletas. Isso é só para começar. Primeiro vos humilhou
e depois vou vos matar. Ok? Os falsos Jesus, a falsa oliveira, David War, onde está? Falsa oliveira. O fundador do coaching americano na cadeira de roda. O promotor do Cai-Cai, escandalizado, cheio de adultérios e fornicação e mentiras. Estou a falar do Benny Hinn. A Roma em desespero. Aleluia. Porque sua santidade, vossa santidade. Vocês tomaram o lugar de Jesus Cristo. Minha glória ao trem não darei. E agora Jesus veio vos matar, porquanto ele nunca deu a glória dele a ninguém. E veio buscar o que era seu, e tomar o seu trono, e erguer o seu reino na terra. Ó terra, quem pode falar o contrário? Quem? Eu disse, os 3 céus se abrirão. Já se abriram 2. É um fenômeno nos vossos dias, 2 céus abertos. E alguém poderia dizer, mas não estamos a ver a manifestação dos 2 céus abertos por causa da prolongação da guerra. Trata-se de uma guerra prolongada. Isso passou com a permissão do céu, porque é necessário que ele coloque mais exércitos para tombar. É necessário que ele esgote, sim, os últimos que ele preparou para essa batalha da libertação. Importa que ele lhes coloque na guerra. Enquanto vocês estão a gemer, mas o homem está a lhes picar. Enquanto eu estou a destruir as águias, aqui aqueles que viveram debaixo das suas coberturas estão a perecer. E eu vos dou 3 anos e meio. Falava em 4, já passaram 6. 3 anos e meio, todo o reino vai estar na minha mão. Todo. Quando eu lhes tornar a 8ª cabeça, eu voltarei, aleluia. Glória a Jesus Cristo, com a pérola desconhecida, tomando a chave do segredo do mundo. Glória a Jesus. E com as 3 chaves quero da morte, do inferno e do abismo. Com autoridade para matar e para vivificar. Com autoridade para fechar e para abrir. Aleluia. Alguém está a dizer, mas esse homem não morre por quê? O homem é imortal. O homem é envenenado e vive. O regime já me envenenou e não me mataram. Alugaram assassinos e morreram. E quem se levantou contra mim, participou na guerra contra mim, está assinalado. Elias vai te cortar. Você fugiu? Não há esconderijo possível diante de Elias. Por isso, eu vim vos trazer o reino. É a restauração de todas as coisas. Eu vos trouxe o reino. E todas as coisas serão restauradas. Nada vai sobrar. Até a última ovelha das 100 será resgatada. Na parábola de Jesus. Até a última. Tem que completar os 100, as 100 ovelhas. Iremos nos montes e para os montes em busca dessa ovelha perdida. Aleluia. Vamos achá-la. Não vai escapar nada. Amém. Vai chover. E a igreja do Deus vivo será revestida do poder do alto. E vai se cumprir a palavra do Senhor. Os que temerem o Senhor, vai nascer sobre eles o sol da justiça. Nos vossos dias vive um homem que entrou no 3º céu. É coisa quase impossível entre vocês. É incrível. As trevas estão espantadas.
Um homem que correu 120 quilômetros de terra, correu 120 quilômetros de mar e vai correr 120 quilômetros do céu, do ar. E nos 120 o homem já correu 20. Falta 100. Custa que custa, o homem não descansa, não repousa. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu corte a mete do terceiro céu. Não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu venha degolar a cabeça 8. Aleluia. E o anticristo está preparado já está a se preparar para tomar o seu reino. Mas ele sabe que não vai tomar agora, porque está escrito, o apóstolo Paulo especificou isso, diz assim: há um que resiste até que do meio seja tirado, e quando este um que resiste for retirado do meio, então ele poderá se manifestar nos seus 7 anos, e na primeira metade com a falsa paz, e na segunda metade com a guerra e violência, e sim, e com a vingança contra Elias e o seu povo. Na verdade, a vingança contra Elias não será nos 3 dias e meio, ou nos 3 anos e meio. No fim. Mas agora a vingança contra vocês é depois dos primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, em que vocês sereis entregues nas mãos dele e do seu povo, o povo do príncipe que havia de vir, que destruiu Jerusalém. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Este príncipe está em Angola. É um angolano chamado Anticristo, filho do diabo. Não poderá ser diferente. Enquanto Elias se manifestou em Angola, também o Anticristo se manifestou no vosso país. Mas ainda assim ele tem que se calar, tem que ficar quieto. Sim, até o tempo dele. Ainda primeiro vai levar surra, e vai ser ferido, e vai ser lançado no abismo. E depois vai subir do abismo. Ok? Então esse não é tempo dele não. Esse é o meu tempo. Esse é o tempo de Elias. Bramiu o leão, quem não vai temer? É o tempo de Elias gritar na terra sem oposição. É o tempo de Elias dormir na mata, no relento, sem proteção, sem nada. Ninguém lhe faz nada. É tempo de Elias andar na rua de madrugada. Olha só, eu fazia caminhada, sabe? Deixa eu vos contar umas histórias minhas. Quando eu fazia caminhadas de madrugada na rua, na cidade de Luanda, saía da Viana, da estalagem, para a ilha de Luanda, madrugada, saía da estalagem para ir lá no término, lá naquelas matas. Antigamente aquilo tudo era lavras, hoje onde estão os querros e o resto aí. É aquela minha terra onde eu caminhava madrugada. Não havia bandido, nem polícia, nem nada. Os polícias paravam o carro, o primeiro que descia fugia. Falava, vamos. Outro dia estava na praia a orar de madrugada. Então, como os polícias ficam escondidos aí, porque querem apanhar os criminosos e tal, que roubam, vão fugir lá, ou então estão a fumar liamba. Então ele me viu e ele pensou que eu era um criminoso. Ele viu quando se aproximou, pediu desculpa, voltou. Ouviu? Os carros paravam, os patrulheiros à madrugada, abria a porta, o olho descia, depois mandava avançar, avança. Ouviu? E eu com a minha Bíblia marchar. O leão, naquela altura ainda era um pequeno leão, um leãozinho. Já impunha respeito. Aí eles viam anjos, né? Eles temiam os anjos, porque ainda era menino. Quando Israel era menino, eu amei. E de Egito chamei a meu filho. E o menino cresceu. Oh, glória! Tomou manteiga e mel, até que soube discernir o bem e o mal. Agora já não é mais o menino, não. Agora ele que gerou um menino. Já gerou uma igreja, já gerou o reino. Agora Elias está a mandar na terra. Elias está a rugir na terra, sem oposição. Glória a Jesus. Basti seco. Estás aonde? Ouvistes, ó povo da terra? Bandidos, os bandidos fugiam. Chegavam até a mim. Saíam a correr. E eu a marchar, na madrugada, a marchar. Tá ligado? Glory to God. Amém.
Então, essa é a exortação que eu trouxe. Preste atenção. Grande chuva, para encerrar a minha mensagem. Grande chuva. Mas antes, uma guerra. E grande guerra, para abrir os 3 céus. E a grande guerra, gerando grandes conflitos. Ou então catástrofes na terra. E depois vai chover. A grande chuva do 3º céu. E vai inundar a terra toda. E depois virá o tempo da colheita. Pois os campos estão maduros, pronto para a colheita em todas as nações. O islamismo vai se vergar ao meu evangelho. O budismo, o hinduísmo e todas as religiões do mundo, orientais, sei lá, ocidentais, tudo. Porque tudo começa no espírito. Quando os céus estão abertos, os escravos também são libertos. Escravos do pecado. 20 anos de grande colheita, depois do fim da guerra. Vamos encher os celeiros com os trigos e vamos ajuntar a palha para ser queimada com fogo que nunca vai se apagar. E já começamos a limpar a era. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Todos os caminhos tortos vão se endireitar. Os escambrosos serão aplanados. E os lugares altos serão abatidos. E os vales serão elevados. Pois já se ouve a voz da rola na terra. As flores começaram a exalar o seu aroma. E a rola faz ouvir a sua voz, anunciando o verão. Como lá na minha terra. Bangalakirya, 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 Bakambenda Yankuse. Já se ouve a voz da rola na terra. A rola está a cantar, a anunciar a primavera. E as flores começaram a exalar o seu aroma. O aroma de Jesus. A figueira já deu os seus figos. Tempo de cantar chega. Mas uma coisa tem que se fazer agora. E já começamos a fazer isso. Apanhai-me as raposinhas. As raposinhas que têm trazido dano na nossa era. Todas as raposinhas serão apanhadas, capturadas, destruídas. Por isso é necessário limpar a era. Temos que limpar a era. Olha aí, o meu primo disse, muita recuperação, lembrança. Bangalakirya, 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 Bakambenda Yankuswe. Sim. Nós nos alegrávamos quando chegava o cachimbo. Pois a rola cantava. Já sabíamos que vamos agora caçar os ratos e os pássaros. Tempo de se engordar. A fome cessa no cachimbo. Muita fuba. Muito bombom, muita carne, muito rato. Muita jinguba. E tem que se apanhar as raposinhas. Já começaram a ser feridas. Pois eles têm trazido danos na nossa era. Já começou. Nenhuma raposinha vai escapar. Nenhuma. Só vão escapar aqueles que se renderem às evidências e confessarem o meu Jesus e dizer só o Senhor é Deus, como o povo
no Monte Carmelo. E ele gritou: sou o Senhor é Deus. Sou o Senhor é Deus. Sou o Senhor é Deus. Amém. Quem está doente aí entre vocês? Coloca a mão no lugar de enfermidade. Controla só aí no TikTok. Quantos TikToks estão a trabalhar aí? Sou Dario. Gaspar também. Você vai ver os testemunhos a virem da África, do mundo, os africanos, os asiáticos ainda não, os ocidentais, algumas pessoas, mas americanos, aí nas ilhas caribenhas e no norte também, a África subsaariana. Sim, o galo já cantou, Jocelino, anunciou o amanhecer. Cocorioco! Kuma kukidie! O dia amanheceu. A noite passou. E os humanos são chamados para virem ver luz. E o homem caminhou toda a noite. O homem não descansou. Correu a noite toda. E subjugou a noite. E a noite está debaixo dos pés do homem. E tomou a filha da noite. Ele fez como ornamento da sua coroa as 12 estrelas. E tomou o sol. E vestiu e fez da sua roupa cobertura solar. Sim, o dia amanheceu. Como a Kukidi. Cocorioco. Como a Kukidi. Lué! Como a Kukidi. Você vai ver que os testemunhos vão vir aí dos TikToks. Multidões a receberem cura só tocarem no meu cabelo. Você que está doente aí, toca no meu cabelo e serás curado. Você que está doente, que está me acompanhando aqui no Facebook ou no TikTok, avisa aí, ó Ceferos, se alguém tocar no meu cabelo com fé, de mim vai sair virtude que vai lhe curar. Jesus foi tocado por uma mulher. E ele disse, alguém me tocou. E Pedro disse, todos te apertam. E Jesus disse, sim, alguém me tocou, porque eu senti a virtude saiu de mim. Então a mesma coisa vai acontecer agora. Quem me tocar com fé, vai sair virtude saradora. Não há câncer, não há sida, não há sei lá qual nome. Toca-me. Com fé. Não me aperta não. Aleluia. Controlem o povo, aleluia, da África subsaariana. Já vai cair os testemunhos aí. Manda os testemunhos aí dos TikTok. Gaspar, Dario. Eu não vi o Johnny aí. Eu acho que não está. Mandem os vossos testemunhos. Mandem. Aqui mesmo no Zoom. Aliás, no Facebook. Você que me tocou com fé. E já recebeu a cura. E sentiste a virtude saiu do homem. E tocou em você. Alguém até já está sentindo calor agora aí. O corpo está quente. Power! Oh, povoar. Receive healing. Dizem os ingleses aí. Já está, né? Sim, Dario. Receive. Reçoit. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. Amém. Manda agora o teu testemunho. Você que foi curado. Eu não disse para você pedir. Eu disse para você me tocar. Eu não disse para você pedir. Eu disse me toca. Toca com fé. Incrível, Pai. Estava com o coração agitado. Agora se aquietou. Muita paz. Estou sentindo, meu Pai. Wilma Rosane da Oliveira. A partir do Brasil. Muito obrigado, Pai. Jaziela Martins. Tinha uma fraqueza e dor no corpo. Já sumiu após tocar no cabelo do Pai. Glórias. Estás em que país, Jaziela? Moçambique ou Angola? Estive com muita dor do estômago e assim que o mestre mandou tocar no cabelo do mestre, toquei e já não sinto mais dor, sumiu.
Tomás e Gaspar. Estava de cama com dor, toquei no cabelo do pai. Já estou curada. Rosa Lopes. Estava com dor do estômago, já estou bem. Lina, da Arábia Saudita. Boa tarde, Afonso. Sou colega do Cláudio Mário. Neste momento estou no Cunene. O que aconteceu ontem nunca vi em toda a minha vida. A minha avó estava em coma. Liguei no Cláudio para falar com o Afonso. Ele me enviou um vídeo do Afonso. Eu entrei no hospital quando meti o vídeo. Decretei 2 vezes, Elias já está na sua terra. A minha avó acordou na hora. Muito obrigado mais uma vez. A minha família está a pedir para meter uma igreja no Cunene. Nunca aconteceu isso. Esse é o Cláudio, é o militar, o filho do Manvenas. O meu filho, o meu sobrinho aí, que está na Cabinda. Ouviu? O colega dele saiu de Cabinda e foi no Cunene, porque o avô estava no estado de coma. E ligou para o Cláudio, o colega dele, lhe mandou um áudio, que ele chamou de vídeo. Um áudio de oração do apóstolo. E entrou no hospital e colocou no ouvido do avô e falou 3 vezes: Elias já está na sua terra. E o avô acordou. Isso é militar. Dasfá. É Mampela. Deus te abençoe, ô Manuel Pedro. Eu, quando toquei no cabelo do pai, comecei a chorar muito. O meu corpo tremeu por dentro. Ilma Brandão, brasileira. Eu estava a ter uma visão agora, quando eu estava orando antes de vir aqui. E eu comecei a ver a chuva cair. A chuva caiu e disse: meu Deus, já começou a chover. Chuva branca estava a cair do céu para a terra. Gotas grandes, pesadas, branquinhas, branquinhas, como a neve. Ouviu? É a segunda fase da lua que eu vos anunciei. Terminou a lua nova. Entramos na lua minguante, no quarto crescente. E daqui a 1 hora, que são 4 meses, tereis a lua cheia. Pai, estive bem preocupada com meu bebê ainda no ventre. Assim que o pai mandou tocar no cabelo, senti um alívio. Neide Santos. Até o filho que está no ventre ficou aquietado. Aquieta-te! Consegui ler a Bíblia com letras pequenas. Samone Clara. Quer dizer que foi restaurada a sua visão. Maravilhas incríveis. Mulher tinha, isso no TikTok, tinha se conectado em lives anteriores para pedir que o grupo de sangue genotipo dele mudasse. Depois da palavra do mestre, foi fazer vários testes e o genotipo mudou. Incrível. Quem se lembra dessa senhora? Eu até rio, disse: muita fé. Ele veio pedir para que mudasse o seu genotipo do sangue. E eu falei: então muda, receba. E foi fazer teste. Sabe o que significa genotipo de sangue? Ele queria mudar de grupo. Tem o grupo A, o grupo B, o grupo O. É incrível. Seja liberto da homossexualidade. Oi de Milce Lumungo. Nunca mais vais desejar ser homem. Ou mulher, aliás. Seja livre, demônio, sai! Meu mestre, mas eu não consigo ser liberto da homossexualidade. Que isso? Já te libertei agora, ok? Não seja homem de pouca fé. Anitta Ulcera desapareceu depois de tocar o mestre no TikTok. Esse testemunho do Manuel Pedro é muito forte. Cláudio, quando é que ele foi no Cunene? Glória a Deus, aleluia. Já começou a chover. Chuva branca. Chuva branca. É um outro nível. Saímos do nível 1 da Lua e entramos no nível 2 da Lua. E depois vamos entrar no nível 3 da Lua, que é a plenitude da glória da segunda casa. Oh, aleluia! Tá a chover! Tá a chover! Ali na a linha B da chuva da Lua.
Falta a linha C. Estou com muita dor de olhos, a minha graduação está muito alta. Para! Estás curada. Oh, glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Jesus. O amor que me libertou. O amor a minha alma salvou. Quando forem 21 horas, eu ainda voltarei aqui. Às 21 horas, tempo de Angola, na live do Zoom, conectado nos TikToks. Deus abençoe a todos vocês. Hoje viram milagres, né? Vocês são agentes de milagres. Oi, Edmilson, eu já mandei a palavra para ti, ok? Você não tem fé, né? Você está pensando que cada pedido tens que fazer em separado? Aquele que te libertou já te abençoou, ok? Você quer fazer cada pedido, né? Tipo na Yurd. Cada papel com seu pedido. Escreve um pedido num papel, escreve outro num papel e venha com 10, 100 papéis. E pensavam que o pastor lia aquilo. Nem pensar. Aquilo era para o pastor levar no banheiro. Não tinha papel higiênico. Quem viveu na igreja que sabe. À noite, eles queimam aqueles papéis todos aí. O pronúncio, número 2. O segundo pronúncio, a preparação da glória da segunda casa. Mas também com violência, claro. Intensidade muito grande. Fogo intenso. Ainda diziam que levariam no Muro das Lamentações. Dona Saquela Tata. Mas logo,